Minha namorada me humilhou no restaurante e disse que eu não tinha futuro, até o investidor me entregou o contrato na mesa. Eu ainda lembro do barulho dos talheres batendo contra os pratos quando ela disse aquilo. Estávamos no meio de um restaurante lotado, luzes amareladas refletindo nas taças de vinho, e eu, ingenuamente, achava que aquela noite seria o início de uma nova fase da minha vida. Mas foi ali que minha namorada, Clara, levantou a voz e me expôs como se eu fosse nada. Você não tem futuro, disse ela, com um sorriso frio, quase triunfante. Olha só para você, se arrastando atrás de projetos que nunca dão certo. As pessoas nas mesas ao lado começaram a cochichar. Eu senti meu rosto pegar fogo, o coração batendo descompassado, as mãos suando. Tentei responder, mas minha garganta fechou. O nó no estômago era pesado demais. Clara se recostou na cadeira, como quem acabava de vencer uma discussão, e acrescentou. Eu mereço alguém melhor, alguém que me leve para cima. Não alguém que me puxe profundo. Foi nesse momento que o mundo pareceu desmoronar. Mas, ironicamente, também foi nesse instante que um homem sentado 2 mesas atrás se levantou e caminhou até mim. Ele usava um terno escuro, o tipo de pessoa que transborda confiança. Sem dizer nada, puxou uma pasta de couro, abriu, e deixou um contrato sobre a mesa. Você é o rapaz do aplicativo, certo? Ele perguntou, ignorando Clara por completo. Eu estava te observando há meses. Seu projeto é brilhante. Quero investir. O silêncio foi tão cortante que eu podia ouvir até o gelo derreter no copo de água. Clara regalou os olhos, mas não disse nada. Eu, por dentro, estava dividido entre a vontade de explodir em lágrimas e a necessidade de parecer forte. Toquei o contrato com dedos trêmulos. Pela primeira vez, alguém via em mim o que ninguém, nem minha própria família, havia enxergado. Porque, sim, eu sempre fui o resto. O filho que não servia para nada, o irmão que vivia à sombra da gêmea perfeita. Mariana. A filha querida, a de notas impecáveis, a que herdou a beleza da minha mãe e o favoritismo explícito do meu pai. Enquanto ela brilhava em todos os jantares de família, eu era tratado como um erro ambulante. Você devia ser mais como sua irmã, era o refrão constante da minha vida. E não foi apenas rejeição. Houve um dia em que Mariana quase me matou. Literalmente. Eu tinha acabado de desenvolver a primeira versão do aplicativo, ainda cheio de falhas. Ela me chamou para testar juntos, fingindo interesse. Mas, de forma calculada, sabotou o código, deletou arquivos inteiros e espalhou para a família que eu era um fracasso, que eu inventava projetos apenas para justificar minha mediocridade. No auge da minha frustração, enlouqueci. Fiquei dias sem dormir, dirigindo de madrugada para tentar esfriar a cabeça. Uma noite, quase atirei o carro contra o poste. Minha própria irmã havia me levado à beira do fim. E sabe o pior? Meus pais acreditaram nela. Não em mim. Quando gritei, chorando, que Mariana havia sabotado tudo, meu pai apenas disse: Chega, você precisa parar de culpar os outros. Admita que não é bom o suficiente. Naquele instante, senti algo dentro de mim quebrar. Um pedaço do peito se despedaçou, e eu passei a viver como uma sombra. Até que, por ironia, conheci Clara. Eu acreditava que ela me via como eu era. Pensei que ela me daria o valor que minha família nunca deu. Mas ali, no restaurante, percebi que ela apenas repetia o padrão, me enxergava como peso morto. Quando o investidor, que depois descobri se chamar Davi, me entregou o contrato, senti uma fagulha reacender. Clara tentou disfarçar, riu nervosamente e disse: Amor, eu só estava brincando, você sabe como eu sou, né? Mas eu já não a ouvia. Estava surdo para as desculpas baratas. Peguei a caneta que Davi estendeu e assinei ali mesmo, com a mão trêmula, mas firme. A cada letra escrita, era como se eu cuspisse sangue acumulado por anos de humilhação. As horas seguintes foram um borrão. Saí do restaurante sem olhar para trás, ignorando Clara chamando meu nome. Eu só lembrava das palavras ecoando na minha mente: você não tem futuro. Era exatamente isso que todos sempre me disseram. Mas agora, pela primeira vez, eu tinha em mãos a prova de que estavam errados. Ainda assim, a ferida não cicatrizou. Não era só sobre um contrato. Era sobre vingança. Sobre mostrar para minha família, para Mariana, para Clara, que eu não era o fracassado que eles desenharam. Eu queria vê-los engolir cada palavra de desprezo que já cuspiram contra mim. E no fundo, havia algo mais sombrio, a certeza de que Mariana não tinha acabado. Ela sempre voltava.
Sempre encontrava um jeito de me esmagar quando eu estava prestes a subir. Eu sabia que, ao assinar aquele contrato, eu não só conquistei uma chance, como também declarei guerra. E naquela noite, sozinho no meu quarto, com o contrato sobre a escrivaninha e o coração pulsando mais forte que nunca, ouvi meu celular vibrar. Era uma mensagem desconhecida. Apenas uma frase, seca, cruel, como um veneno que já me era familiar. Você realmente acha que vai ganhar dessa vez? Era Mariana. Eu gelei. Meus dedos formigaram. E naquele silêncio sufocante, percebi que a batalha estava apenas começando. A mensagem ainda estava aberta na tela do celular quando senti meu corpo tremer. Você realmente acha que vai ganhar dessa vez? Era tão simples, mas carregava o mesmo veneno que ela sempre destilou. Mariana nunca precisou de muitas palavras para me desmontar, e, ao mesmo tempo, era exatamente isso que me mantinha em pé. Porque toda vez que ela tentava me esmagar, nascia em mim um ódio que queimava como brasa acesa. Fechei o punho, respirei fundo, e quase atirei o celular contra a parede. Mas não podia. Não agora. Eu tinha o contrato na mesa, o nome de Davi no cartão de visitas e uma chance real de mudar minha vida. O que eu não podia fazer era cair na mesma armadilha de antes, deixar Mariana me conduzir até o fundo do poço. Passei a noite em claro, rolando de um lado para o outro na cama, revisando a mensagem várias vezes, como se entre as letras houvesse um código secreto que eu precisava decifrar. Ela sabia. Ela sempre sabia. Cada passo meu, cada tentativa de levantar, Mariana parecia farejar o momento exato para me puxar de volta. De manhã, fui ao primeiro encontro oficial com Davi e a equipe dele. Estávamos numa sala de vidro, no 20º andar de um prédio corporativo, e só de olhar para aquele horizonte cheio de prédios engolindo o céu, eu senti o peso da responsabilidade esmagar meu peito. Ele falou sobre expansão, sobre prazos, sobre números que pareciam inalcançáveis, mas que, ao mesmo tempo, soavam como música. Eu me sentia fora do meu corpo, observando a cena como se fosse outra pessoa, alguém forte, alguém que finalmente tinha conquistado o que merecia. Mas então, no meio da reunião, o celular vibrou de novo. Uma foto. Eu quase deixei o aparelho cair no chão quando vi. Era a fachada da empresa de Davi, tirada da calçada. Mariana estava por perto. Ela me observava. Bonito prédio. Será uma pena se algo der errado. O sangue me subiu à cabeça. Eu queria levantar dali, correr escada abaixo e encontrá-la na rua, gritar na cara dela que dessa vez não. Mas respirei fundo. Não podia me expor diante do investidor. Eu precisava aprender a controlar a fúria. Naquela noite, Clara tentou me ligar mais de 10 vezes. Eu ignorei todas. Ela me mandou mensagens, pedindo desculpas, dizendo que tinha perdido a cabeça, que não queria dizer aquilo no restaurante. Mas era tarde demais. Eu não era mais o mesmo. Clara, assim como meus pais, como Mariana, apenas me via como um fardo. Agora que eu tinha algo em mãos, ela tentava voltar. Eu não queria mais ser o lixo reciclável das pessoas. Porém, o problema real era Mariana. Eu sabia que, se ela dizia que algo ia dar errado, era porque ela estava tramando. E quando Mariana tramava, havia perigo real. Eu não confiava em sua bondade simplesmente porque ela não tinha nenhuma. Os dias seguintes foram uma mistura de êxtase e paranoia. Eu passava horas desenvolvendo o aplicativo, sentindo a energia de estar finalmente no caminho certo, mas sempre com a sombra dela pairando sobre mim. Dormia pouco, com medo de acordar e ver tudo arruinado de novo. E o pior? Eu sabia que ela era capaz. Não era apenas uma questão de sabotagem digital. Mariana tinha contatos, amizades perigosas, e um jeito de manipular qualquer um para que virasse arma contra mim. Numa sexta-feira, Davi marcou um jantar para apresentar outros investidores. Era a chance de ouro. Eu estava nervoso, mas determinado a mostrar profissionalismo. Escolhi minha melhor roupa, ajeitei o cabelo de um jeito que não me fizesse parecer o fracassado de sempre, e fui. O restaurante era de luxo, com mesas redondas cobertas de veludo e garçons que pareciam dançar em silêncio entre os clientes. Foi quando a cena que eu mais temia aconteceu. Mariana estava lá. Sentada numa mesa ao fundo, como se fosse apenas mais uma cliente. Vestia um vestido preto, sóbrio, e me olhava com aquele sorriso enviesado que sempre me destruía por dentro. Meu estômago virou. Ela levantou a taça de vinho na minha direção, como se brindasse silenciosamente ao meu desconforto. Algum problema? Davi perguntou,
notando minha mudança de expressão. Não, nada, respondi, engolindo seco. Mas dentro de mim, nada estava bem. A reunião começou, os investidores faziam perguntas afiadas, e eu respondi o melhor que podia, mostrando diagramas, explicando funções, tentando parecer confiante. Mas cada vez que desviava os olhos, lá estava Mariana, me observando. Eu sentia como se fosse um rato preso na gaiola, sendo estudado por uma cobra que esperava o momento certo de atacar. E então aconteceu. No meio da minha fala, uma voz ecoou pelo restaurante. Esse aplicativo não é dele. Meu sangue gelou. Eu virei a cabeça devagar, como se esperasse ouvir um pesadelo. Era Mariana. Ela se levantara, alta, impecável, sua voz firme atravessando o salão. Ele roubou essa ideia, ela continuou, olhando diretamente para os investidores. Sempre foi assim. Ele copia, distorce, se faz de vítima. Perguntem para qualquer pessoa da nossa família. Meu coração começou a martelar. As mãos tremiam. O mundo girava. Eu queria correr, queria desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava para não me calar dessa vez. Mentira, consegui dizer, com a voz falhando. Ela está mentindo. Os investidores se entreolharam. Davi franziu o senho, claramente incomodado. O clima de confiança se despedaçava diante de mim. Mariana sabia exatamente onde atacar, no meu ponto frágil. A credibilidade. Prove, ela disse, cruzando os braços. Mostre a eles que você não é só um fracassado tentando roubar méritos. E naquele instante, senti a sala encolher, os olhares pesando sobre mim como pedras. Eu estava encurralado. Se eu explodisse, perderia tudo. Se eu ficasse quieto, seria engolido pela dúvida. Respirei fundo, tentando achar uma saída. Mas antes que eu pudesse dizer algo, um dos investidores colocou a mão sobre a mesa e perguntou com frieza. Se essa informação for verdadeira, estamos diante de um caso grave. Você tem como nos mostrar, aqui e agora, que o aplicativo é realmente seu? O suor escorria pela minha nuca. As mãos escorregavam sobre o papel. Eu precisava agir. Precisava provar. Mas como? Mariana me olhava com aquele brilho nos olhos, como se já tivesse vencido. E então, quando estava prestes a responder, meu celular vibrou em cima da mesa. Uma nova mensagem, sem nome, sem número. Apenas uma frase. Você não deveria ter assinado aquele contrato. Meu peito se fechou. Era Mariana outra vez. Mas como a mensagem chegou justamente naquele momento? Como ela sabia que a reunião aconteceria ali, naquela hora? Ou pior, será que alguém da equipe de Davi estava do lado dela? A garganta travou. O ar parecia faltar. A sala girava. E eu percebi, com um frio cortante subindo pela espinha, que a sabotagem já tinha começado. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. A mensagem no celular era como um soco no estômago. Você não deveria ter assinado aquele contrato. O detalhe mais cruel era o momento. Exato. Cirúrgico. Enquanto eu era questionado, enquanto minha credibilidade estava na linha, Mariana já tinha armado o golpe. Eu levantei os olhos devagar e vi os rostos fechados dos investidores. Davi parecia mais irritado do que surpreso. Ele me encarava com a expressão de quem estava prestes a tomar uma decisão definitiva. A respiração vinha curta, pesada, e o suor escorria pela lateral do meu rosto. Bem? Um deles repetiu. Você pode nos mostrar que o projeto é seu? Minha mente trabalhava em disparada. Se eu hesitasse, estaria acabado. Se tentasse inventar qualquer desculpa, Mariana teria vencido. Então, fiz a única coisa que podia, respirei fundo, segurei o celular com firmeza e o coloquei sobre a mesa. Posso provar, sim. Minha voz saiu rouca, mas firme. Os olhos se voltaram para mim. Davi cruzou os braços, em silêncio. Eu abri o notebook que tinha levado comigo e comecei a acessar os arquivos do aplicativo. O coração parecia prestes a explodir dentro do peito. Quando a tela inicial apareceu, mostrei as linhas de código, cada detalhe que eu mesmo havia escrito. Meus dedos corriam pelo teclado, como se minha vida dependesse disso, e dependia. Abri protótipos antigos, versões falhas, datas de criação. Cada uma era uma cicatriz digital da minha trajetória. Isso, eu disse, engolindo em seco, ninguém pode falsificar.
Está tudo registrado, desde o primeiro rascunho. Os investidores se inclinaram para olhar. Alguns assentiram lentamente, outros permaneceram céticos. E então, uma risada suave que cortava como lâmina ecoou pelo salão. Mariana. Ela bateu palmas, devagar, como quem aplaudia um espetáculo. Impressionante, disse. Mas você sempre foi bom em se fazer de vítima. O que garante que você não copiou a ideia de alguém antes mesmo de começar a escrever esse código? Era isso. Ela não precisava de provas. Só de dúvida. E dúvida, naquele ambiente, era um veneno mortal. Senti meu corpo todo tremer. Eu podia desmoronar ali mesmo. Mas, de repente, algo dentro de mim mudou. Era como se, debaixo de toda a raiva e da dor, surgisse uma força escondida, pronta para explodir. Eu me ergui da cadeira e encarei Mariana nos olhos. Você já me destruiu uma vez, eu disse, a voz mais firme agora. Me levou ao limite, quase até a morte. Mas não vai me destruir de novo. O restaurante inteiro silenciou. Até os garçons pararam. Mariana, por um segundo, perdeu o sorriso. Mas logo se recompôs. Então prove para eles, respondeu, voltando a se sentar, cruzando as pernas. Continue. Os investidores cochichavam entre si, indecisos. Eu sabia que não tinha ganhado nada ainda. Pelo contrário, estava por um fio. Depois da reunião, que terminou em um clima denso e sufocante, Davi me chamou de lado. Eu acredito em você, disse ele, com os olhos fixos nos meus. Mas preciso que você esteja ciente, Mariana é perigosa. Se ela continuar, pode arruinar não só o contrato, mas toda a sua reputação. Engoli a seco. Eu sei. Ele colocou a mão no meu ombro. Então lute. Porque eu não invisto em covardes. Aquelas palavras me atravessaram como lâmina. E foi ali que percebi, não bastava me defender. Eu precisava atacar. Nos dias seguintes, minha vida virou um campo de batalha. Mariana espalhava rumores. Recebi mensagens de números desconhecidos, inventando histórias sobre mim, dizendo que eu havia roubado projetos de colegas, que tinha dívidas ocultas, que estava usando investimento para pagar Clara. Era uma campanha orquestrada, uma guerra psicológica. Mas dessa vez, eu não me encolhi. Eu documentava tudo, guardava provas, e continuava trabalhando no aplicativo. Eu não podia parar. Cada linha de código era uma resposta, cada atualização era um grito silencioso de resistência. Clara continuava tentando me contatar. Eu bloqueei. Não queria mais saber dela. Ainda assim, recebi uma carta deixada debaixo da porta. Ela dizia que tinha algo importante para me contar sobre Mariana. Hesitei. Era óbvio que Clara poderia estar mentindo, tentando se reaproximar. Mas uma parte de mim sabia, Mariana tinha braços longos demais. E Clara, mesmo que fosse falsa, já tinha convivido bastante comigo para perceber alguma coisa. No meio dessa confusão, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. A voz dela estava carregada de desprezo, como sempre. Sua irmã está arrasada. O que você está fazendo com ela é desumano. Minha garganta secou. Eu? Eu estou só tentando viver minha vida. Foi ela que tentou me destruir. Mariana sempre cuidou de você, retrucou. Você é ingrato. Egoísta. Aquilo me quebrou. Mesmo depois de tudo, mesmo com provas, minha mãe ainda defendia Mariana. Sempre ela. Nunca eu. Desliguei sem dizer mais nada. Meus olhos queimavam, mas não deixei as lágrimas caírem. Não dessa vez. Naquela noite, enquanto trabalhava, uma notificação surgiu no meu e-mail. Documento compartilhado com você. Abri sem pensar. O arquivo continha capturas de tela, do meu próprio aplicativo. Mas alteradas. Modificadas para parecer que tinham sido plagiadas de outro projeto. A data de criação, falsificada. O autor, alterado. Eu congelei. Ela estava tentando montar um dossiê falso contra mim. Antes que pudesse reagir, uma nova mensagem surgiu na tela. Sem remetente. Apenas as palavras. Isso vai chegar à imprensa em breve. Meu corpo inteiro arrepiou. Era o fim? Ou eu ainda podia virar o jogo? E então, um barulho na janela me fez gelar. Um vulto. Alguém estava lá fora, no 10º andar do prédio onde eu morava.
Corri para ver, mas só vi a cortina balançando. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era só sabotagem virtual. Mariana estava cruzando a linha. Agora, ela estava mexendo com minha vida física. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti medo real de morrer. Eu fiquei paralisado diante da janela. O vento frio da madrugada entrava pelo vidro entreaberto, mas o que me gelava não era o ar da noite, era a certeza de que alguém tinha estado ali. No 10º andar. Não era possível que fosse apenas coincidência. Alguém havia se arriscado para me vigiar, ou pior, para me intimidar. Travei a fechadura, puxei as cortinas e fiquei imóvel, com a respiração acelerada, tentando ouvir qualquer som fora do lugar. Mas tudo o que se ouvia era o silêncio ensurdecedor da cidade dormindo. Peguei o celular com mãos trêmulas e mandei uma mensagem rápida para Davi. Ela está ultrapassando os limites. Acho que alguém esteve na minha janela. Esperei alguns minutos, mas nenhuma resposta veio. O relógio marcava 2 horas da manhã. Talvez ele estivesse dormindo, talvez não tivesse visto. Eu, por outro lado, sabia que não conseguiria pregar os olhos. Passei a madrugada em claro, cercado de paranoia. Cada estalo da madeira do prédio, cada carro passando lá embaixo, parecia uma ameaça. E, em meio a esse estado de alerta, a frase da última mensagem ainda ecoava dentro de mim: isso vai chegar à imprensa em breve. Se Mariana conseguisse espalhar aquela versão falsificada do aplicativo, eu estaria acabado. Não apenas no contrato com Davi, mas em toda a indústria. Ninguém investiria em mim de novo. Seria o enterro definitivo da minha carreira, antes mesmo de ela realmente nascer. Na manhã seguinte, com os olhos fundos e a mente em frangalhos, fui até o escritório de Davi. Ele me recebeu com sua calma habitual, mas notei que ele observava cada gesto meu, como se me disse até o jeito que eu respirava. Você parece destruído, ele disse, direto. É ela, respondi, com a voz cansada. Mariana está armando algo grande. Tenho certeza. Ele me ouviu em silêncio, tamborilando os dedos sobre a mesa. Escute, eu sabia que seria arriscado investir em você. O brilho do seu projeto vem acompanhado de sombras pesadas. Mas se você quer continuar, precisa aprender a lutar com estratégia, não com emoção. E se ela conseguir divulgar aqueles arquivos falsos? Perguntei, desesperado. Se chegar na imprensa, tudo acaba. Ele se inclinou para a frente. Então, a única saída é estar 2 passos à frente. Prove que são falsos antes que ela prove que são verdadeiros. Saí de lá com um nó no peito. Eu teria que correr contra o tempo. Passei o dia inteiro revisando todos os meus backups, organizando provas, reunindo registros de criação, até recuperar uma versão perdida do aplicativo que eu havia guardado num HD antigo. Aquilo podia ser minha salvação, a prova definitiva de que a ideia sempre foi minha. Mas enquanto fazia isso, um pensamento não me deixava em paz: como Mariana conseguia antecipar cada passo meu? Era como se ela tivesse olhos dentro da minha vida. E não apenas digitais. O vulto na janela ainda me assombrava. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Clara. Minha primeira reação foi desligar, mas algo em mim hesitou. Talvez ela realmente tivesse algo a dizer sobre Mariana. Atendi. Eu sei que você não quer me ouvir, a voz dela soava trêmula, mas você precisa entender, Mariana não está sozinha nisso. Meu coração disparou. Como assim? Ela tem gente ajudando. Eu ouvi conversas, ela falou sobre pagar alguém dentro da equipe de Davi. O sangue gelou. Então não era paranoia. Havia um traidor entre nós. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntei, desconfiado. Porque eu me sinto culpada. Eu te humilhei, eu errei, mas eu não quero ser cúmplice disso. Minha mente girava. Clara podia estar mentindo, tentando reconquistar meu perdão. Mas, ao mesmo tempo, as peças se encaixavam. O e-mail falsificado, a mensagem que chegou bem no meio da reunião, alguém de dentro precisava estar alimentando Mariana. Quem é? Perguntei, quase gritando. Eu não sei o nome, ela respondeu rápido. Só ouvi que é alguém muito próximo de Davi. Antes que eu pudesse pressionar mais, a ligação caiu. Não sei se ela desligou ou se a linha foi cortada. Na madrugada seguinte, aconteceu algo que me tirou o ar de vez. Voltei para o apartamento exausto, depois de horas de trabalho, e encontrei a porta destrancada. Entrei devagar, o coração explodindo no peito.
A sala estava intacta, mas havia um detalhe que me fez gelar. Sobre a mesa, estava uma foto impressa. Eu, dormindo. Meu corpo inteiro travou. Corri até o quarto, revirei gavetas, olhei embaixo da cama. Nada parecia ter sido levado, mas o recado estava claro: Mariana tinha acesso a mim. Eu não estava seguro em lugar nenhum. Peguei a foto com as mãos trêmulas e percebi algo no verso. Uma frase rabiscada em vermelho: se você continuar, não será só sua carreira que vai acabar. Era uma ameaça direta à minha vida. Eu sentei no chão, sentindo as pernas fraquejarem, e por alguns minutos só consegui respirar ofegante, tentando não desmaiar. O instinto gritava para fugir, abandonar tudo, desaparecer. Mas outra voz, ainda mais forte, crescia dentro de mim: é isso que ela quer. Que eu desista. No dia seguinte, decidi agir. Levei as provas que tinha reunido até Davi e contei tudo: os arquivos falsos, a possibilidade de um traidor, até a foto. Ele ficou em silêncio por longos minutos, analisando tudo. Então, disse: isso passou dos limites. Se é verdade que alguém da minha equipe está envolvido, vamos descobrir. Mas saiba, se cairmos, cairemos juntos. Saí do escritório com uma mistura de medo e esperança. Eu tinha Davi do meu lado, mas não sabia até que ponto ele poderia realmente me proteger. À noite, recebi outro e-mail anônimo. O título: Última Chance. Abri com a respiração suspensa. A mensagem era curta: encontre-me amanhã, no galpão abandonado da Rua 14, às 23 horas. Sozinho. Ou tudo será exposto. Meu coração disparou. Era ela. Só podia ser. Mas por que marcar um encontro assim? Eu sabia que poderia ser uma armadilha. Que talvez eu não saísse vivo daquele lugar. Mas também sabia que, se não fosse, Mariana despejaria tudo contra mim e meu nome seria destruído para sempre. Naquela noite, encarei meu reflexo no espelho. O rosto abatido, os olhos vermelhos, mas havia algo novo ali, uma determinação fria, quase perigosa. Eu estava disposto a qualquer coisa. E quando o relógio bateu 23 horas do dia seguinte, eu estava lá. O galpão era imenso, coberto de ferrugem e silêncio. O som dos meus passos ecoava como tiros. O coração batia tão forte que parecia querer arrebentar as costelas. A cada sombra, eu esperava ver Mariana surgir. E então, uma voz ecoou da escuridão. Eu sabia que você viria. Não era Mariana. Era masculina. Grave. Familiar. Eu congelei. E quando o vulto se aproximou, a luz fraca revelou algo que me fez perder o fôlego. Era alguém que eu nunca imaginaria estar do lado dela. Alguém que poderia destruir não só minha carreira, mas minha vida inteira. O vulto saiu da penumbra, e quando a luz fraca da lâmpada quebrada do galpão tocou seu rosto, meu estômago se virou. Pai? Minha voz saiu num sussurro, quase engasgado. Eu não acreditava no que via. Era ele. Meu próprio pai, o homem que sempre olhou para mim como se eu fosse um peso, o mesmo que nunca perdeu a chance de exaltar Mariana enquanto me diminuía. Ele cruzou os braços, firme, como se não houvesse nada de errado em estar ali, num galpão abandonado, no meio da noite, conspirando contra o próprio filho. Você demorou, disse, com aquela calma arrogante que me fazia querer gritar. O que você está fazendo aqui? Minha voz vacilava, o coração acelerado. Foi você quem me mandou aquela mensagem? Ele sorriu de canto, e o sorriso dele era tão parecido com o da Mariana que me deu náuseas. Ela me contou que você finalmente estava tentando ser alguém. Mas eu não podia permitir que jogasse tudo a perder, como sempre fez. Meu peito queimava. Então, é você o traidor? Você está ajudando a Mariana? Ele deu um passo à frente, e o eco pesado do calçado contra o concreto fez meu corpo inteiro arrepiar. Eu não estou ajudando, filho. Eu estou guiando. Mariana sempre foi a que tinha futuro. Inteligente, bonita, articulada. Você, por outro lado, ele balançou a cabeça, sempre foi um erro. As palavras me atingiram como facadas. Eu já tinha ouvido aquilo de formas diferentes, durante toda a minha vida. Mas agora, diante da clareza brutal, era como se cada vez que ele me chamara de inútil fosse apenas um ensaio para este momento. Você quase me matou, eu disse, a voz embargada de fúria. Foi você quem deixou Mariana mexer no meu aplicativo, quem a cobertou quando ela sabotou tudo. Ele não respondeu. O silêncio era a confirmação.
Senti meus punhos tremerem. Por um instante, quis avançar, socá-lo até não sobrar nada daquele olhar frio. Mas o medo também estava lá, se misturando com a raiva. Ele não era só meu pai, era o aliado mais poderoso de Mariana. Se você continuar com isso, ele disse, aproximando-se ainda mais, não vai ser só sua carreira que vai acabar. A ameaça era clara. Era a mesma frase da foto deixada no meu apartamento. Ele estava por trás de tudo. Meu corpo inteiro gritava para sair dali, mas também havia uma chama crescendo dentro de mim, uma chama que já não podia ser apagada. Eu não ia recuar. Não dessa vez. Eu não vou desistir, respondi, com a voz trêmula, mas decidida. Pode ameaçar, pode inventar mentiras, pode até tentar me destruir de novo, mas eu não sou mais aquele garoto que quase bateu o carro num poste por causa de vocês. Ele me encarou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, riu. Vamos ver até onde você aguenta. Sem dizer mais nada, virou as costas e desapareceu pela porta enferrujada do galpão. O eco dos passos dele ainda ressoava quando percebi que minhas pernas tremiam tanto que mal conseguiam me sustentar. Voltei para casa com a mente em choque. O inimigo não era apenas Mariana. Era ele também. Meu pai. O homem que deveria me proteger era o mesmo que estava orquestrando minha ruína. Passei a noite inteira sem dormir, debruçado sobre o contrato com Davi, o notebook aberto, os arquivos do aplicativo piscando diante de mim. Cada linha de código parecia gritar, não pare. Mas o medo me corroía. Se eles tinham acesso ao meu apartamento, se tinham fotos minhas dormindo, eu não estava seguro. Nenhum lugar era seguro. 2 dias depois, aconteceu o golpe que eu mais temia. A notícia saiu. Sites de tecnologia começaram a publicar matérias acusando-me de plágio. Prints circulavam nas redes sociais, supostas provas de que meu aplicativo era uma cópia. E, no meio das manchetes, um detalhe cruel, o nome de Mariana como denunciante. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações, notificações. Cada uma delas era como um tijolo na parede de isolamento que se erguia ao meu redor. Pessoas me chamando de ladrão, de aproveitador, de fraude. Davi me ligou no meio do caos. Precisamos de uma coletiva, disse ele, seco. Você vai se defender publicamente. Agora. Engoli em seco. Eu mal conseguia respirar, mas sabia que não tinha escolha. A coletiva aconteceu numa sala lotada de jornalistas. As câmeras, as luzes, os flashes, tudo parecia me esmagar. Eu falava, tentava explicar, mostrava provas, datas, arquivos. Mas a cada palavra, eu sentia a sombra de Mariana e do meu pai pairando sobre mim, torcendo para que eu tropeçasse. No meio da fala, uma das telas atrás de mim piscou. Por um instante, achei que fosse falha técnica. Mas não era. Era um vídeo. Um vídeo editado, mostrando trechos de conversas minhas, distorcidas, manipuladas para parecer que eu admitia o plágio. A sala explodiu em murmúrios. Os jornalistas se inclinaram para a frente, vorazes. Eu fiquei paralisado, a boca seca, a garganta travada. Davi interveio, tentando cortar a transmissão, mas o estrago já estava feito. Saí dali sob vaias e perguntas agressivas. O som dos flashes ainda ecoava nos meus ouvidos quando entrei no carro. Eu tremia inteiro. Era como se o mundo tivesse desmoronado de uma vez. Naquela noite, trancado no meu quarto, senti um peso familiar me puxar para baixo. A mesma sensação de quando Mariana sabotou meu primeiro projeto. A mesma escuridão que me levou a quase dirigir contra o poste. Eu estava à beira outra vez. Mas, enquanto encarava o abismo, o celular vibrou. Uma nova mensagem. Um vídeo. Abri com as mãos trêmulas. E o que vi me fez perder o ar. Era uma gravação escondida. Mariana e meu pai, sentados no escritório, discutindo os planos de me destruir. Eles falavam abertamente sobre forjar provas, sobre manipular a imprensa, sobre me esmagar até que eu desistisse de tudo. A mensagem vinha com apenas uma linha. Eles não são invencíveis. Quer derrubá-los? Eu posso ajudar. Não havia remetente. Nenhum número. Quem tinha me enviado aquilo? Um inimigo deles? Um traidor dentro do próprio esquema? Meu coração batia como tambor, e pela primeira vez, eu vi uma chance real de virar o jogo. Mas também sabia que, se confiasse na pessoa errada, poderia estar assinando minha sentença de morte.
Eu não hesitei. Usei a gravação como prova irrefutável. Entrei em contato com Davi e juntos armamos uma estratégia minuciosa, expor Mariana e meu pai, mas de forma a blindar minha reputação. Dias depois, uma coletiva oficial revelou tudo. Cada manipulação, cada mentira, cada sabotagem foi documentada, apresentada com datas, prints e backups originais. A imprensa ficou chocada. Mariana perdeu credibilidade, e meu pai teve que recuar, confrontado publicamente por seu próprio jogo sujo. Finalmente, depois de anos sendo invisível, fui visto pelo que realmente era, alguém capaz, íntegro, resiliente. O contrato com Davi prosperou, o aplicativo decolou, e eu finalmente senti algo que há muito não experimentava, orgulho genuíno. Clara nunca mais voltou. Eu não precisava de quem via minha força como fraqueza. Senti-me reconstruído, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. Cada tentativa de destruição se transformou em combustível. Cada palavra de desprezo virou impulso. E a sombra de Mariana e do meu pai, embora presente na memória, perdeu o poder que sempre teve sobre mim. Enquanto olhava para a cidade do meu novo escritório, respirei fundo. A guerra havia acabado, mas a lição permaneceu, ninguém mais teria o controle sobre quem eu era. E, pela primeira vez, o futuro parecia realmente meu.